No mês de abril, nós vivemos juntos uma série de sermões muito especial, intitulada Preparai a Páscoa. Nós refletimos naquele tempo sobre como Deus nos chama a preparar o nosso coração, nossa casa, nossa vida, para encontrar o Cordeiro. E então ali a nossa Páscoa foi vivida, a cruz foi levantada, o túmulo foi aberto e a ressurreição aconteceu. Mas a história não termina ali. Muito pelo contrário, ela continua. O que nós vemos nas Escrituras é que a Páscoa não é um ponto final, mas é um ponto de partida para nós. Cristo ressuscitou. E agora? O que acontece? Como a nova vida em Cristo se desdobra no mundo real, na história real, entre pessoas reais? É com essa pergunta que nós começamos hoje uma nova série de mensagens, Atos do Espírito, Atos da Igreja. Essa série vai nos acompanhar nos meses de junho e julho, e ela nasce, meus irmãos, de uma convicção muito profunda, a de que a Igreja de Jesus Cristo precisa hoje, mais do que nunca, ser renovada em sua missão, em seu propósito, em sua identidade e no seu poder também. Nós vivemos tempos de desafios imensos. A igreja tem sido pressionada por fora e muitas vezes esvaziada por dentro. Esvaziada não é o caso da nossa igreja, graças a Deus, né? Há muita confusão do que realmente nós somos chamados a ser. E nesse contexto, queridos, o livro de Atos dos Apóstolos se levanta como um livro da Bíblia que não só nos inspira, mas nos reposiciona. Ele nos lembra quem nós somos, por que nós existimos como igreja e quem é que nos sustenta. Alguns teólogos vão dizer que, em vez de Atos dos Apóstolos, esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Isso porque é Ele quem aparece o tempo inteiro ali no livro, é Ele quem nos guia, capacita, transforma, consola, fortalece, envia as pessoas. Ao mesmo tempo, nós precisamos considerar que ele também é o livro dos Atos da igreja primitiva, que respondeu ao Espírito Santo com obediência, com coragem, com generosidade, com testemunho. O que nós vemos através deste livro é que a igreja só age porque o Espírito age. E onde o Espírito age, a igreja se move, se movimenta. Então, meus irmãos, essa nova série de mensagens será para nós uma caminhada de redescoberta. Nós vamos olhar para a igreja primitiva, não com um olhar idealizado, romântico, mas como uma comunidade real, cheia de limitações, mas cheia do Espírito Santo também. E a nossa pergunta, domingo após domingo, será essa: o que o Espírito está fazendo entre nós hoje e como a igreja deve responder a Ele? Vejam, é providencial que essa série comece prestes a celebrarmos o Pentecostes no domingo que vem. Essa data que marca o nascimento visível da igreja, não pela força humana, mas pela descida poderosa do Espírito Santo. E é por isso que a nossa caminhada vai começar hoje em Atos, capítulo 1. Antes que o fogo desça, antes que os idiomas se espalhem, antes que os milhares se convertam, Jesus prepara os seus discípulos para o que há de vir. E essa é uma preparação que nós também queremos, podemos e devemos viver. Abra sua Bíblia então em Atos, capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 a 11. O texto vai passar para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você abra. Nós vamos voltar ao texto várias vezes ao longo da mensagem. E que assim, esse Espírito Santo que desceu sobre a igreja primitiva possa não só me capacitar, mas possa nos abençoar na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Antes de nós refletirmos no nosso texto propriamente dito, nós precisamos entender que livro é esse, quem o escreveu e por que foi escrito. Isso é importante porque o livro de Atos não é apenas uma sequência de histórias, nem um manual de missões ou um diário de viagens. Atos é um relato vivo de como Jesus continua agindo, agora por meio do Espírito Santo e da igreja. O nosso primeiro desafio então nessa manhã, meus irmãos, é inspirar vocês a lerem o livro de Atos ao longo desses 2 meses. Ele tem 28 capítulos, então já que a nossa série vai até o final de julho, você tem aí a tarefa de ler 3 ou 4 capítulos por semana. Mel na chupeta, né? Podemos combinar assim? O livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do evangelho que leva o seu nome. E nesses 2 volumes, tanto no evangelho quanto em Atos, ele se dirige a um homem chamado Teófilo. Provavelmente um novo discípulo, alguém que estava começando a trilhar a caminhada cristã e queria compreender mais profundamente sobre a vida, sobre a fé. Lucas, como um bom líder, um excelente escritor, não entrega então apenas uma doutrina fria, nem relatos soltos, aleatórios. Ele oferece uma narrativa muito sólida, cuidadosa, cheia de propósito, elogiada até pelos professores que não estudam a Bíblia, que estudam simplesmente a literatura. E qual é o propósito de Lucas aqui, queridos? É mostrar que a fé cristã é confiável. Ele quer que Teófilo e todos nós também, leitores posteriores, saibamos que aquilo que nós cremos tem uma base muito firme, muito sólida. Ele narra em detalhes como a mensagem de Jesus, o crucificado e ressurreto, começou a se espalhar pelas cidades, pelas culturas, pelos corações, alcançando o mundo com esperança, com verdade e com poder. Ele não escreve para nos impressionar, mas para confirmar que a história de Jesus é real, que os seus efeitos são visíveis e que a sua missão continua. Faz sentido estudarmos esse livro a partir de hoje? Nós acreditamos que sim. Atos, como eu disse, não é apenas um relato histórico, é um convite para nós vivermos a mesma vida cheia do Espírito que esses primeiros seguidores dos apóstolos viveram. Ali nós encontramos pessoas comuns como nós, frágeis,
confusas, limitadas, mas que cheios do Espírito tiveram fé, tiveram coragem e compromisso. Pessoas que oravam, que enfrentavam dificuldades, que partilhavam o pão e que proclamavam Jesus com ousadia. Pessoas que, mesmo sem grandes recursos ou estruturas, transformaram o mundo ao seu redor. Em resumo, Atos é então um espelho e um chamado. Um espelho para nos ajudar a entender onde nós estamos, quem nós somos e o que nós precisamos recuperar. E um chamado para que nos envolvamos ativamente nessa missão que continua até hoje. O nosso texto, então, Atos, capítulo 1, de 1 a 11, é como uma introdução a todo o livro. Nós temos aqui a narrativa do que aconteceu entre a ressurreição de Jesus e o início da missão da igreja. Lucas é o único autor das Escrituras que registra o ministério pós-ressurreição de Jesus, na verdade que registra que esse ministério pós-ressurreição de Jesus durou 40 dias. E nesse período, Jesus apareceu diversas vezes aos seus discípulos, ensinando várias coisas acerca do reino de Deus, oferecendo diversas instruções. Os evangelhos até registram alguns desses momentos marcantes, né? Por exemplo, você pode lembrar aí da história dos discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos abatidos, frustrados, porque o mestre havia acabado de morrer, caminham ao lado de alguém que não reconhecem. Jesus os escuta, os ensina, parte o pão diante deles e de repente seus olhos se abrem. E eles dizem: olha, não nos ardia o coração enquanto ele expunha as Escrituras para nós? Esse é o mesmo tom desses 40 dias em que Jesus esteve com os seus discípulos. Um tom de certa surpresa, de certa revelação, mas de uma expectativa, um fogo dentro dos seus discípulos que vai crescendo cada vez mais a cada encontro com o seu mestre. Lucas é muito claro aqui. Jesus não apenas apareceu vivo aleatoriamente. Ele se apresentou com muitas provas incontestáveis de sua ressurreição. Ele mostrou que a sua vitória sobre a morte era real e concreta. E isso não foi feito à distância. Ele comeu com os seus discípulos, ele se aproximou, ele falou, ele explicou, ele compartilhou a vida. A ressurreição não foi um conceito abstrato para aquelas pessoas, mas foi uma realidade vivida por testemunhas oculares. E em meio a isso tudo, Jesus dá uma ordem decisiva. No versículo 4, ele orienta os seus discípulos a não deixarem Jerusalém, mas a esperarem pela promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, que ocorreria, segundo ele, não muito depois destes dias. Naturalmente, isso despertou muita curiosidade entre os seus discípulos. Sobre o que será que Jesus está falando? Que promessa é essa? Ou que batismo é esse? A gente já não foi batizado por João? O que é que vai acontecer com a gente? Que tipo de experiência eles estavam prestes a viver? Aquela expectativa era intensa, porque muitos deles, meus queridos, estavam influenciados pelas promessas do Antigo Testamento, pelas promessas dos rabinos, e eles imaginavam uma restauração política de Israel. Outros, quando viram Jesus ressuscitado, podiam estar esperando por dons extraordinários, por manifestações espirituais visíveis. E é por isso que eles então chegam para Jesus e perguntam no versículo 6: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Quero que você note um jogo de palavras que Lucas usa aqui. Essa pergunta
que eles fazem revela bastante sobre o que se passava no coração dos discípulos. Porque logo antes daqui, nos é dito que Jesus passou 40 dias ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. E agora, os discípulos perguntam sobre o reino de Israel. No seu comentário sobre esse texto, John Stott observa com precisão que cada parte da pergunta que eles fazem revela uma expectativa equivocada. Ele diz assim: ao usar o verbo restaurar, eles mostram que esperavam uma volta ao passado glorioso de Israel com um governo e autonomia nacional. Ao mencionar Israel, eles restringem o reino a uma dimensão étnica e política. E ao perguntar, será este o tempo? Eles demonstram ansiedade por uma restauração imediata. Jesus então tinha tudo para falar: ei, vocês são cabeça dura? Quantas vezes eu vou ter que dizer que o meu reino não é deste mundo? Mas o que ele faz, meus irmãos, é redirecioná-los com sabedoria e graça. Versículo 7: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, olha, o tempo da consumação do reino está nas mãos do Pai. Deixa que Ele resolva isso. Mas então, no versículo 8, Jesus revela aquilo que deveria sim ocupar o coração dos discípulos e o foco deles a partir dali. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos, se existe um versículo que resume todo o livro de Atos, é esse aqui. Inclusive, alguns estudiosos vão dizer que Atos está dividido em 3 partes. A primeira parte, capítulos 1 a 7, mostra como a igreja viveu em Jerusalém. A segunda parte, capítulos 8 a 12, como a igreja viveu na Judéia e em Samaria. E a partir do capítulo 13, a terceira parte, como a igreja se espalhou até os confins da terra, até Roma. Nesse breve versículo, queridos, nós temos, na verdade, condensada a essência da vida cristã. A nossa missão, a extensão dela e o seu poder. Então, em primeiro lugar, qual é a missão que Jesus nos deixou? Sereis minhas testemunhas. Essa palavra, testemunhas, aparece 39 vezes no livro de Atos. É uma das palavras-chave aqui que Lucas utiliza. E ela carrega um peso que nós nem sempre percebemos à primeira vista. Nós estamos tão acostumados em falar sobre testemunhar de Cristo, como viver uma vida transformada pelo Evangelho, viver uma vida ética, ser um bom cidadão, vir à igreja. Mas quando a gente para olhar como é que os primeiros cristãos viveram, nós vamos perceber que ser testemunha envolvia, inclusive, passar por grandes perigos e o risco de morte. Tanto é que, em grego, a palavra testemunha é mártires. Desde o começo, ser testemunha de Jesus já envolvia a possibilidade de sofrimento, de perseguição. Não era uma missão confortável, era uma missão que envolvia um custo. E ainda assim, essa foi a identidade que Jesus conferiu aos seus discípulos. Vocês serão minhas testemunhas, não meus estrategistas, não meus representantes institucionais, mas minhas testemunhas vivas. E o que significa, meus irmãos? Além de correr o risco de sofrer, testemunhar de Jesus significa falar daquilo que se viu, ouviu e experimentou com Cristo.
Testemunhar é dizer ao mundo: olha, eu o conheci, eu fui alcançado por ele, e o que ele fez comigo, a maneira como ele me transformou, pode transformar a sua vida também. Essa mensagem, ela é até simples, mas é poderosa. Declarar, falar às pessoas que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele oferece perdão e vida nova a todos os que creem nele. Agora vejam, eu posso falar aqui bastante sobre qual é a mensagem que você deve passar às pessoas ao seu redor. O que você deve falar a elas sobre Jesus. Mas testemunhar, meus queridos, não é decorar uma fala. É viver de maneira coerente com o que se crê. Testemunhar envolve vida, envolve caráter, envolve integridade. E foi justamente esse tipo de testemunho que inflamou a expansão do Evangelho aqui no livro de Atos. Os apóstolos não apenas falavam sobre Jesus, mas eles viviam como quem tinha sido transformado por ele. É por isso que o Evangelho a cada momento cresce mesmo em meio à perseguição. É por isso que Paulo, mesmo preso, alcançou os guardas do império. Porque o testemunho vivo e autêntico não pode ser contido. Ser testemunha de Jesus é mais do que falar sobre ele, mas é permitir que a sua vida seja um reflexo dele. E isso não é missão de poucos, não é missão de alguns. Não é uma tarefa que ele deu para quem vai ser pastor, para quem vai ser missionário. Quando Jesus disse, sereis minhas testemunhas, ele não falou apenas para um grupo restrito de apóstolos, para os líderes. Ele fala a todos os que creem. Esse é o chamado de cada cristão. Testemunhar, meus irmãos, não é um ministério entre outros, mas é o centro da nossa identidade como povo de Deus. E sim, é um privilégio, porque ser testemunha de Cristo é representar o Rei dos Reis diante do mundo. É viver de tal forma que por meio da nossa vida, outros possam ter um vislumbre desse evangelho que nos alcançou. Um vislumbre do novo céus e nova terra que nos espera. Em segundo lugar, Jesus nos mostra não só qual é a nossa missão, mas a extensão dela, até onde ela deve ir, quem ela deve alcançar. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente já ouviu tantas vezes essa frase que é fácil deixá-la passar sem perceber o impacto real que ela teria causado nos primeiros ouvintes. Eu quero que você imagine como é que aquelas primeiras pessoas que ouviram Jesus falar isso se sentiram. O que é que elas pensaram? Como isso soou para os primeiros discípulos? Eu vou ser testemunha de Cristo em Jerusalém? Foi ali que Jesus foi crucificado. Será que eu não vou ser crucificado também? Eu vou ser testemunha de Cristo na Judéia, onde muitos rejeitaram o próprio Cristo ensinando e fazendo milagres? Eu vou ser testemunha em Samaria, um povo desprezado, misturado com quem os judeus evitam qualquer contato? Pior, você testemunha nos confins da terra, em meio a gentios, estrangeiros? Olha que tarefa, meus irmãos, que para eles deve ter sido um desafio absurdo. Porque Jesus está dizendo aqui, está fazendo aqui, na verdade, uma convocação
para que os seus discípulos cruzem os limites religiosos, culturais, étnicos, e para fazerem isso com coragem, porque o evangelho não pertence a um povo só, a uma cultura só, a um tipo de pessoa. O mais incrível é notar na narrativa de Atos que o plano se cumpriu exatamente assim como eu expressei para vocês. Jerusalém foi o ponto de partida. No primeiro sermão ali de Pedro, 3.000 pessoas creram. Mais tarde, Filipe atravessou os muros invisíveis da Judéia e anunciou o evangelho em Samaria. E a notícia começou a se espalhar. Pessoas diferentes, com histórias diferentes, de lugares diferentes, começaram a se sentar à mesa, a cantar os mesmos louvores, a serem batizadas no mesmo nome. O evangelho cruzou barreiras. Judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres, cultos e simples, todos juntos, todos um em Cristo. A cruz havia criado um novo centro de unidade. E isso era tão diferente, tão inesperado, que o mundo ao redor começou a desconfiar. O que é que está acontecendo entre esses cristãos? Que poder é esse que junta tanta gente tão diferente? Mas esse é, meus irmãos, ou melhor, essa é a expressão do coração de Deus. Um coração missionário, expansivo, que deseja alcançar a todos. E se o evangelho deve chegar aos confins da terra, ele também deve alcançar a nossa casa, os nossos vizinhos, a nossa cidade. Porque não há missão distante sem haver uma missão aqui, próxima. O chamado de Jesus é para todos nós, para o mundo, sim, mas para o nosso mundo. As palavras de Cristo não são, mais uma vez, não são apenas um convite, mas são uma convocação para todos nós. Elas nos chamam a viver uma vida com propósito, uma vida que não gira apenas em torno do nosso conforto, da nossa segurança, mas da nossa entrega. Cristo nos chama a viver uma vida totalmente entregue a Ele. Não por fanatismo, mas por amor. Não por obrigação, mas por gratidão. Para aqueles discípulos, e talvez para você também, isso poderia parecer algo impossível. Poderia parecer grande demais. Mas justamente por isso, Jesus já começa a sua fala prometendo capacitá-los para isso. Esse é o terceiro ponto aqui, o poder para realizarmos a missão. Jesus não apenas nos deu uma missão, não apenas nos falou até que ponto ela deve ir, quem ela deve alcançar, mas também nos deu o poder para cumpri-la. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa promessa se cumpre 10 dias depois, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos e eles foram capacitados a compreender e a falar em outros idiomas para que pudessem ser entendidos por pessoas de diferentes povos. Foi um sinal claro de que Deus havia derramado o seu Espírito, trazendo com ele poder, coragem e ousadia. Isso explica, meus queridos, porque pouco tempo depois, Pedro e João, diante de um homem paralítico, na Porta Formosa, puderam dizer com convicção: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem se levantou. Mais à frente, quando eles foram convidados a responder perante o Sinédrio, os mesmos discípulos que antes se escondiam,
agora falaram com firmeza. Olha, julguem entre vocês mesmos se é justo obedecer a vocês ou a Deus, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. O Espírito Santo veio sobre eles e trouxe clareza, trouxe coragem, trouxe convicção. Com esse poder, pessoas comuns se tornaram instrumentos de transformação. E esse mesmo poder, meus irmãos, continua disponível hoje. Ele não se limitou ao primeiro século. O Espírito Santo ainda capacita, ainda dirige, ainda encoraja, ainda age de forma surpreendente e extraordinária entre nós. A missão de Jesus é clara: vocês serão minhas testemunhas. A extensão dessa missão é ampla. Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a fonte desse poder é o Espírito Santo que veio sobre nós. Este é o coração do livro de Atos. E aqui está o convite para nós hoje, como igreja, como comunidade, como seguidores de Cristo. Nós somos chamados a viver essa realidade também. A crer que essa não é apenas uma história do passado, uma promessa distante, mas é um desafio e um privilégio do presente. O que isso significa na prática, meus irmãos? Significa abrir o coração para o Espírito Santo agir em nós, nos transformar e nos capacitar a testemunhar com coragem onde estivermos. No trabalho, na família, no bairro, na escola, na igreja. Significa deixar para trás o medo, a timidez ou a acomodação e assumir com humildade e confiança o papel que Deus nos deu. Por isso, nós podemos hoje orar juntos, pedindo que o Espírito Santo venha com poder sobre cada um de nós aqui, renovando o nosso compromisso de sermos testemunhas visíveis do amor e da graça de Jesus. Que Ele nos encha com coragem e com sabedoria para falar. Que Ele nos encha com discernimento para agir. E que Ele nos encha de amor para impactar vidas ao nosso redor. Como comunidade de Jesus Cristo, que nós possamos ser luz que não se apaga, presença que transforma, força que impulsiona o avanço do reino até os confins da terra, porque essa missão continua e o poder está disponível a nós. Que nós possamos hoje responder juntos: Senhor, nós estamos aqui, envia-nos, capacita-nos, que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos fortaleça para que nós sejamos testemunhas fiéis do Teu amor, hoje e para todo sempre. Amém?